Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute, o meu, o seu, Ramon Araújo. O nosso Leonardo Abrantes, meu querido Léo Abrantes. Como você vai? Tô muito bem, graças a Deus. O ícone do jornalismo esportivo paraibano. Que isso, rapaz, ainda não. Estamos caminhando, Estamos sonhando. Estamos sonhando, né? Estão deixando os moleques sonhar. Deixa os meninos jogar, né? Que a gente chega, né? Com certeza. Mas, Léo, mais uma semana, né? Mais um podcast Mais Fute. E que semaninha, viu? E semana agitada, viu? Benza a Deus. Benza a Deus. Finais do Campeonato Paraibano definidas. Teremos um confronto inédito nas finais do Campeonato Paraibano. 2 confrontos inéditos. Perfeito, 2 confrontos inéditos na final do Campeonato Paraibano. Botafogo e Souza estarão disputando o caneco. O caneco, eu quero ver quem vai levantar o caneco. Tá todo mundo querendo o caneco no fim das contas, né, Léo? Não, com certeza, o caneco é o prêmio. É o caneco do Paraibano, é o mais desejado. Exatamente. E você gosta daquele caneco lá? Você acha bonito? Qual? O do Paraibano? O do Paraibano. Doido pra levantar também o caneco. Qual é mais bonito, o Paraibano ou o do Maranhão? Não. Maranhão fora, né? Com certeza. Maranhão fora. Exatamente, Ramon Araújo. E como você mesmo falou, a gente vai falar absolutamente tudo sobre as semifinais do Campeonato Paraibano, tanto os jogos de ida quanto os de volta. E também a gente vai, dar aquela prévia, Ramon Araújo. A prévia que geralmente o podcast Mais Fute sempre faz muito bem, né? Não, primeiro, pelo menos a gente acertou 50%. Exato. E a gente, assim, acertou que o jogo ia ser bem apertado. Não, Botafogo e Serra essa Branca. Análise foi perfeita, foi sucinta. Sucinta demais. Perfeito. Aí quando veio pro 13, aí eu botei pra lascar. Então. Nossa análise não foi tão, assim, precisa, né? Exatamente. Ela manteve o padrão das últimas, né? Mas no podcast passado a gente falou coisas sobre o Souza. Sim. E pontuou algumas coisas interessantes. Como eu mesmo até citei pra você esses dias. Esse jogo pro Souza é muito mais importante, muito mais decisivo do que para o 13. Sim. O Souza tinha muito mais a perder do que o 13. E a gente viu a resposta aí. O Souza agora garantiu Série D de novo, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E a gente vai falar absolutamente tudo. E também, obviamente, da final que vai acontecer nesses próximos sábados. A gente já vai dar o nosso preview. Exatamente. Perfeito. E o podcast Mais Fute, obviamente, você pode acompanhar em todos os agregadores de podcast espalhados aí pela internet. O podcast Mais Fute tá no Amazon Music, tá no Spotify, tá no Deezer. Eu conferi esses dias, tá no Deezer, sim. Ainda tá no Deezer, tá vendo aí? Apple Podcasts, Google Podcasts e, obviamente, no youtube.com/maistv. Tá em todo lugar, tá onde você quiser, é só procurar. Não é isso, Ramon? Exatamente, porque nós somos mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora! Ramon Araújo. Essas semifinais do Campeonato Paraibano foram interessantes, né? Não, foram bacanas demais de se acompanhar. Inclusive, aqui a gente sempre abre o espaço, né? A gente não tem problema de ficar citando nomes de A ou B ou C, mas parabenizar a TV Cabo Branco, principalmente pelas transmissões que fez dos jogos, né? Graças à TV Cabo Branco, a gente pôde acompanhar, pelo menos com a imagem, né? A transmissão muito bem feita por eles, né? A gente conseguiu acompanhar de perto essas semifinais, de uma maneira geral, mais especificamente a partida de ida entre Botafogo e Serra Branca ficou a cargo da TV Arapuã, mas... Parabenizar também a transmissão Exatamente, deles, TV... principalmente o esforço que eles fizeram em conseguir transmitir todos os jogos do Botafogo, jogando em casa, isso é muito importante. E também, principalmente no jogo contra o Serra Branca, onde eles mexeram pra lá, pra cá, e mesmo assim conseguiram, né? Isso é legal porque dá a oportunidade do torcedor paraibano ver, né, os clubes daqui. Isso é uma coisa que a gente cobrava bastante, né? É preciso a gente criar essa cultura de futebol dentro do estado e ter um campeonato paraibano basicamente 100% televisionado. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento do esporte aqui no estado. Então, parabéns às
as televisões, né, do estado da Paraíba pela cobertura que fizeram do Campeonato Paraibano. E, obviamente, eu acho que a gente pode até separar futuramente, ali quando o campeonato terminar, pra gente conversar sobre o campeonato, fazer um resumo e ter essas ponderações, entrar mais a fundo nesses assuntos que são muito interessantes. Mas, no momento, a gente vai falar sobre os jogos. Exato. E a gente vai começar falando sobre Serra Branca e Botafogo da Paraíba. As equipes ali chegaram bastante niveladas para a competição. O Serra Branca, como a gente até tinha analisado no podcast anterior, veio para essa partida ali com uma sequência interessante. Eles tinham feito 2 jogos onde eles tinham vencido por 3-0. Foi o CSP, se eu não me engano. E venceu de 3-0 o CSP e também venceu o Atlético o São Paulo Cristal. O São Paulo Cristal por 3-0. Esses 2 jogos, né? O CSP foi o último e o São Paulo Cristal foi um antes, foi a penúltima rodada. E a equipe do Serra Branca foi muito bem nesses jogos e levantou aquela questão, será que dá pro Serra Branca? E o Botafogo ali chegando meio turbulento, com algumas dificuldades, uma reta final de Paraibano muito complexa, muito difícil. Mas a gente viu que o Botafogo prevaleceu, né, Ramon? Não, então, Léo, foi algo até interessante de se ver, porque as equipes, inclusive, se reforçaram para essa fase final do Campeonato Paraibano. Na minha humilde opinião, precisavam, na verdade, todas as equipes que iam estar disputando esse quadrangular final, né, essa fase de semifinais da competição, precisavam se reforçar porque na fase decisiva, todo reforço vai ser um acréscimo justamente para a busca pelo título. O Botafogo vinha realmente assim uma bagunça até o final do campeonato, né? O Moacir, quando chegou, encontrou uma equipe ali onde muita coisa não estava dando certo. Ele precisou de peças novas para fazer com que essa equipe conseguisse render. Precisava de tempo também para treinar, isso é uma coisa que ele pedia bastante. E com a chegada dos reforços, a gente viu, chegaram jogadores de altíssima qualidade no Botafogo. O Varley Júnior, o Gustavo Pofo, são jogadores que realmente agregaram bastante. O próprio Renier na zaga, Lucas Siqueira no meio de campo, enfim. São nomes que vieram para agregar o Botafogo. E, curiosamente, isso é um ponto interessante da gente destacar, jogadores que tiveram importância extremas e relevantes para o próprio Botafogo que se classificar para a próxima fase. Vamos lembrar aqui que quem deu o passe para o gol que deu a classificação ao Botafogo foi o Gabriel Lima, que chegou há uma semana, basicamente, no Botafogo. Queria fazer um adendo que o ADM do perfil no Twitter do Botafogo falou assim que houve leitada. Olha só, rapaz. Olha só. Gol do Bruno Leite, que deu a classificação. Tá vendo aí? E falando um pouco sobre os jogos, é interessante a gente lembrar o quão ruim foi o jogo entre Botafogo e Serra Branca na primeira partida, primeira fase. Então, eles conseguiram repetir a dose no primeiro jogo, né, também na semifinal. Porque fizeram um em Campina Grande, já tiveram que fazer uma pessoa também, pra ficar nivelado. Pra ficar nivelado, né? Tudo horrível assim, né? Mas aquela partida, a primeira partida, muita dificuldade pra conseguir desempenhar e conseguir superar os marcadores naquela partida. Foi um jogo travado. E aí entra uma questão que a gente já bateu aqui no Botafogo. A dificuldade que o time tinha para conseguir envolver os adversários e atacar com eficiência. Algo que a gente já elogiava muito no trabalho do Christian de Souza, a gente não viu no trabalho do Moacir Júnior até o momento. E por parte do Serra Branca, o Serra Branca sempre foi, e durante a primeira fase, uma equipe muito consistente defensivamente. Terminou o campeonato com 6 gols sofridos, e esses 6 gols sofridos significa a melhor defesa do campeonato, da primeira fase. E o Botafogo e o Serra Branca quase que se anularam nesse primeiro jogo. O segundo jogo, Ramon, eu diria que eles poderiam ter se anulado de novo, se não fosse o gol logo no começo do Pipico. Exato, o gol do Pipico na segunda partida, claro, deu uma abertura maior, vamos dizer assim, para a partida, principalmente porque o Serra Branca necessitava de buscar o empate. O gol do Botafogo sai numa jogada que acho que tinha faltado bastante pro Botafogo ao longo do comando do Moacir Júnior, que era uma jogada que a gente via muito com o Christian de Souza, que era a criação com o Leno pela ponta direita. O Leno apoiando mais, fazendo cruzamentos. Ele fazia muita dobradinha com o Jean Silva, né? Jean Silva acabou saindo do time titular, o Leno acabou perdendo esse parceiro de tabela ali na frente. Mas foi justamente numa jogada dessa onde o Leno chega, faz o cruzamento, Pipico muito, assim, é incrível como o Pipico ele se destaca dentro do futebol paraibano, né?
Não só no paraibano, né? Então, mas no futebol, eu digo assim, de maneira geral, porque você vê como destoa. O Pipico, nos últimos 8 jogos, marcou 9 gols. Isso é algo, assim, quase que absurdo para os números que a gente vê hoje em dia dos atacantes paraibanos. Então, esse gol do Pipico fez com que o Serra Branca tentasse ser mais ofensivo. Conseguiu um empate com o Marcelo Toscano, e aí me parece que o Serra Branca desiste de tentar buscar uma vitória e opta por esperar a disputa de pênaltis. E eu acho que esse foi talvez o grande erro do Serra Branca na partida. Foi não querer decidir o jogo. Eu acho que tinha as condições para isso. O torcedor do Serra Branca se fez presente lá no Amigão e parabenizar bastante, a torcida. né? Tinha um grupo muito forte de torcedores do Serra Branca. Inclusive, ó, a novidade aqui, a novidade ó, da camisa no cenário, do Serra. A camisa, o pessoal camisa lá de casa. linda. Minha família é de Serra Branca, o pessoal lá de casa. Tem que fazer Serra a boa, Branca, né? tem que falar, né? O pessoal lá de casa tem origem. Caririense. Exato. Como é que é? Caririrense? Acho que é. Do Cariri Paraibano, não sei como é que se chama. Não, tem que ser caririrense. Mas, enfim. Uma tia minha foi pra lá, pra Serra Branca, acabou comprando a camisa pra ela e também pro meu pai. Meu pai foi o sortudo da vez e ganhou uma camisa do Serra Branca novinha. Olha, eu acho essa branca aqui é linda, mas eu só diria que ela só perde pra azul. Cara, eu prefiro a branca, não vou mentir. Eu acho o tom da azul muito bonito. O tom é lindo. E, cara, antes da gente entrar mais a fundo no Serra Branca, é bom destacar o Botafogo, essa mudança que você mesmo ressaltou, do Lennon participando mais da jogada, né? A gente pôde ver também uma reconfiguração um pouco antiga do que vinha o Christian de Souza fazendo, e um desses pontos era justamente essa jogada com os laterais mais ofensivos. E é bom destacar que o Botafogo deixou de jogar com pontas abertos, como estava fazendo no começo do trabalho do Moacir Júnior. Porque o Christian de Souza, apesar dele jogar com pontas, esses pontas, eles, na verdade, não faziam a ponta. Eles estavam ali circulando pelo ataque, eles trocavam muitas posições. Então, por exemplo, o Kiko, muitas vezes, jogava pelo lado esquerdo, mas tinha momentos que ele estava ali centralizado. Às vezes ele fechava para o meio para poder finalizar, enquanto, diferente do que fazia o Moacir Júnior, onde os pontas realmente eram muito abertos, o Christian de Souza utilizava os laterais. Até mesmo o Bruno Cardoso, que muitas vezes vinha como lateral, aparecia, jogava como zagueiro, um zagueiro mais avançado, e conseguia ocupar aquele corredor. E aí também a gente tinha o Leno, que a gente elogiava muito o Leno nas primeiras partidas. E essa mudança que o Moacir Júnior, e também especialmente as mudanças que ele fez na segunda partida, de colocar o Pofo, de colocar o Varley pra jogar, fez muita diferença, cara, porque esses dois jogadores são jogadores de Série C. E isso faz uma diferença. Você vê um nível diferente neles, né, cara? Você vê uma diferença, porque o futebol brasileiro, eu não sei se vocês já perceberam essa diferença, mas a Série D pra Série C, algum time ou outro pode bater de frente, como a gente vai ver Souza e Botafogo batendo de frente. Mas, no geral, se a gente pegar o elenco, é uma coisa completamente diferente. Porque se a gente olhar o Botafogo e outras equipes da Série D, até mesmo 13, a gente vê que o Botafogo tem mais capacidade de organizar e juntar jogadores mais fortes. Sim. Jogadores com mais experiência, jogadores com mais talento, como até mesmo o próprio Pipico. Isso. Então, não que o elenco do 13 ou do Souza seja fraco, mas é que o Botafogo geralmente tá ali sempre encorpado. Exato. E isso acaba gerando uma força, e eu percebi que essa força deu para perceber nesse confronto contra o Serra Branca, apesar dos jogadores do Serra Branca serem muito bons também. Não, o time do Serra Branca é um time qualificadíssimo. Eu acho que uma coisa que prejudicou o Serra Branca, eu acho, talvez, foi porque a montagem do elenco do Serra Branca, ele é realmente voltado para o paraibano. Uhum. E aí me parece que quando chega no momento mais decisivo do campeonato, eu não vou dizer que faltou elenco, mas talvez faltou algumas peças que pudessem fazer essa diferença na reta final. Por exemplo, é tão nítido assim, a percepção de que o Serra Branca desiste de buscar a vitória no jogo, quando ele tira seu principal jogador, que é o Marcelo Toscano. É o cara que pode fazer a diferença. Marcou o gol, e aí já na reta final, faltando ali basicamente uns 10 minutos para o fim da partida, o Marcelo Toscano sai. Uhum. Então, eu percebo isso. O Serra Branca ele acaba desistindo e preferindo optar pelo empate. Eu acho que faltou isso. Faltava alguns outros jogadores ali para dar uma encorpada maior nessa equipe, que acho que começou muito bem o campeonato, oscilou ao longo da competição, mas tinha total capacidade de chegar nessas finais. A pena que fica, na minha percepção, é a perda da vaga, né? O Serra Branca tinha ainda essa possibilidade,
com no caso, o Souza tirando o 13 nas semifinais, o Souza garante já uma vaga e a outra vaga vai pro 13 por conta da melhor campanha do campeonato. Então o 13 automaticamente também já garante a vaga na Série D do ano que vem. Porém, nós temos a possibilidade do 13 ou do Souza conseguir o acesso à Série C ainda. E ainda também, Ramon, o CSP jogar Série D. Olha aí. Imagina o CSP jogando Série D. Então tudo isso aí a gente pode ter essas possibilidades, né? Tem a possibilidade ainda do Serrinha conseguir, quem sabe aí talvez o CSP também. Nossa, eu vou fazer uma festa. Seria maravilhoso, principalmente o futebol paraibano, ter duas equipes paraibanas. Maravilhoso. Subindo. Ixi, eu tô pensando pra fazer esse programa. Com tanto de time jogando aí. Nossa seria senhora. Maravilhoso. A gente vai ter que virar um clubista, sabe? Tipo Capital. Exato. Ou Borborema, sabe? Mas olha, só pra fazer aqui um último comentário, eu acho que é importante a gente destacar isso. O Botafogo, ele chega pra essa final do Paraibano, e eu destaco isso aqui, acho que com uma autoestima muito elevada. Eu acho que o Belo precisava disso, principalmente depois daquela sequência de derrotas do início do Moacir. E essa chegada desses novos atletas realmente mudou as características do Botafogo. Ainda não é um Botafogo brilhante. Não é um Botafogo que, particularmente falando, eu acredito que, por exemplo, essa equipe não seria uma equipe que conseguiria o acesso da Série B. Mas é uma equipe que está em construção, tem melhorado em inúmeros aspectos, é uma equipe que cria muito mais, uma coisa que não vinha acontecendo no início. Mas é uma equipe que já tem aumentado sim, já o nível de competitividade. E que eu acho que chega para essa reta final cascuda, com partidas importantes já na bagagem, como, por exemplo, as partidas eliminatórias da Copa do Nordeste, jogos contra Fortaleza, Bahia, enfim, tudo isso cria uma casca para a equipe. E eu acho que chega muito forte para essa final, principalmente contando com esses jogadores que podem fazer uma eventual diferença num jogo tão grande, como é o Pipico, como é o Varley Júnior, que já mostrou, recuperando jogadores como o Bruno Leite, que estava embaixo e consegue fazer o gol decisivo no final da partida. E, claro, contando com uma série de outros jogadores que não saíram desse time titular desde que chegaram. O Wendel Lomar, Rodrigo, Dalton, Lennon, são jogadores que desde o início do ano estão no time titular do Botafogo e se mantiveram neste time titular. Então, são peças que fazem parte desde o início da temporada e que a gente tem visto que esse Botafogo está construindo uma cara e que chega muito forte para essa final, sim. Eu queria até olhar aqui, Ramon, quando vai ser o jogo. Terça, o primeiro jogo é terça. Terça-feira, que vai ser depois da final. Exato. Então, eu não sei o quanto esse jogo pode afetar o Botafogo. É bom ressaltar isso, porque o primeiro jogo vai ser no dia 9. E provavelmente é um jogo só, né? Não, da duas Copa do partidas, Nordeste. eu acho, se eu não me engano. Copa do Nordeste é um jogo só. É. E o Botafogo vai ter que viajar. Então eu acredito que o Botafogo vai jogar com o time principal. Até porque o Botafogo, em todos os jogos da Copa do Nordeste, manteve o elenco principal, que estava o titular. E eu acho que essa galera que chegou, essas contratações que chegaram, permitem que o Botafogo, por exemplo, consiga disputar as duas competições jogando com seus principais jogadores, porque aumenta também a quantidade de opções dentro do plantel. Mas eu acho que realmente o Botafogo vai com jogadores assim que mais se destacaram. Então, até mesmo o próprio Moacir Júnior, ele comentou que gostou da mudança que fez com o Lucas Siqueira no meio-campo. Essa mudança também da formação, né, Léo? Acho que foi uma coisa que talvez o Moacir ele quis manter o 4-3-3 do Christian com as concepções de jogo dele e não vinha dando certo. Eu acho que isso também para ele foi interessante buscar essa alternativa agora de formação. Agora no 4-4-2. Eu só achei, Ramon, uma coisa que a gente tem que ressaltar, que no segundo jogo contra o Serra Branca, eu achei que foi muito mais estratégico do que necessariamente uma concepção tática. Perfeito. Porque a partida, a gente pode até ver que depois que o Serra Branca faz o gol, o Botafogo muda. Sim. E não à toa, eu lembro também que se eu não me engano, foi o Gabriel Poffo que saiu, ou foi o Varley. Foi um dos dois que saiu, mas eu vi na configuração do jogo, o Botafogo estava jogando um 4-4-2. E isso permitia... O Botafogo jogava tanto com o Poffo, tanto com o Varley. E esses jogadores, eles faziam aquela lateral também, eles ajudavam na marcação. Aí que tá. Eu não sei o quanto esses jogadores vão ser, assim, focados em marcação por tanto tempo assim. Então é por isso que eu acredito que talvez seja uma movimentação só de jogo. Eu quero ver como é que vai ser esse jogo contra o CRB e vamos ver se ele vai realmente adaptar o Moacir Júnior. Cada jogo vai ser diferente. Perfeito. Porque é interessante ter essa noção. Mas
O Botafogo, eu acho que realmente cresce. A gente até falou meio para baixo do Botafogo no último programa, né? Sim, Mas o Botafogo não tem como mentir. O Botafogo é uma equipe muito forte, muito poderosa, joga a Série C todos os anos, joga Copa do Nordeste frequentemente. Então é uma equipe que está muito preparada, é uma equipe que tem uma consistência muito grande e principalmente batendo de frente contra outras equipes que não estão no patamar do Botafogo, é muito mais fácil. Exato. Mas, obviamente, o adversário não é tão fácil. A gente vai falar depois. Esse adversário é o adversário que chega... Depois nada. Agora, né? Vamos mudar de assunto? Simbora. 13 Serra Branca foi a outra semifinal. 13 Souza. 13 Souza. Eu sempre confundo. Desculpa. 13 e Souza, falei certo. Agora sim. Agora sim, 13 e Souza fizeram a outra semifinal. E assim, já que a gente estava falando do Souza no último bloco, se você não conferiu, vá conferir porque vale muito a pena. Ótimas análises, né, Ramon? Não, demais. O Souza fez virou, né, essa equipe que a gente vê hoje. Não foi à toa. É uma equipe que constrói a cada ano a sua regularidade. Constrói não só a sua personalidade, a sua excentridade, como é que é? Excentricidade. A sua excentricidade, né? Não só nos torcedores aqui da Paraíba, mas também nos torcedores de fora. O Souza vem caminhando, mesmo que devagar, a cada ano, para se tornar uma das principais equipes. Não à toa, Ramon, que é uma briga que o próprio Aldeone está comprando recentemente, de que o Souza vai ultrapassar o Campinense no ranking nacional de clubes, porque é a previsão mais ou menos, né? O ranking nacional de clubes é baseado em vários fatores, incluindo desempenho, conquistas, essas coisas. E pela campanha do Souza na Copa do Brasil, a equipe vai ganhar muitas posições e provavelmente passar o Campinense, pelo que está se ajustando agora. O Campinense não tem calendário, então a tendência do Campinense é não crescer. E o do Souza, que tem chance até de subir para a Série C, é só de crescer. Então, isso acaba dando uma outra realidade pro Botafogo. Porque mais que a gente tenha ressaltado que o Botafogo é uma equipe muito qualificada, o Souza surge como uma grande potência, né? Surge principalmente, Léo, acho que por uma questão que a gente vai falar aqui ainda e abordar mais. A gente tá falando demais, né? Então, mas é porque o Souza, eu acho que, mais especificamente este ano, o Souza se tornou uma equipe copeira, tá? Exatamente. Eu acho que a gente pode dizer até isso. Que não era no passado, que né? Não era. Assim, chegou nas finais do Paraibano muito bem, inclusive, eliminando o próprio Botafogo de maneira, assim, humilhante. Mas, assim, é bom ressaltar que copeiro significa aquela equipe que joga muito pegado, é aquela equipe defensiva. É uma equipe que sabe jogar de acordo com as partidas, né? Exato. E quando lidar com situações assim, justamente de mata-mata, é uma equipe que ela, mesmo diante, às vezes, de adversidade, ela consegue estruturar uma forma de jogar que faz com que a equipe consiga alcançar os resultados. A gente viu isso com o Souza contra o Cruzeiro. A gente viu o Souza fazer isso contra o Petrolina. Nós vimos isso contra o 13. E tudo isso com o dedo do Chardong no meio, né? Lá ele, foi mal. Peraí, não, mas foi completamente inocente essa, tá? Mas eu percebi. Com o dedo do Chardong, porque desde que ele assume... Lá no meio foi pra lascar, viu? No meio, né? No meio ainda, tipo, só o dedo. Já era um problema, mas no meio... Mas a gente vê o Chardong com toda a sua influência nesse jogo do Souza, porque é um cara que mudou a mentalidade da equipe. O Renatinho fazia, assim, um grande trabalho no Souza. Infelizmente, o ano começou muito mal pro Souza e isso prejudicou o trabalho do Renatinho, mas é um grande treinador. E aí o Chardong pega esse trabalho que já era feito pelo Renatinho e consegue potencializar principalmente a questão da mentalidade. Eu acho que o grande diferencial foi potencializar a mentalidade dos atletas. É uma equipe muito qualificada e que, por exemplo, contra o Cruzeiro, soube usar bem as adversidades que o jogo proporcionou às duas equipes. Contra o Petrolina fez a mesma coisa. Contra o 13, e você, Léo, você pode abordar muito mais isso porque você acompanhou, inclusive, a primeira partida, coisa que eu não consegui acompanhar, e uma parte da partida de ontem, mas foi um verdadeiro nó tático que o Chardong ele consegue dar no William Di Mattia nas duas partidas.
porque o 13 foi ineficiente contra a equipe do Souza. Exatamente, Ramon. Assim, pegando pelo que você falou, é perfeito, porque a transição de Renatinho Potiguar para Paulo César Chardong foi muito bem feita. E isso eu dou mérito não só para o Paulo César, mas também eu dou mérito para o Renatinho Potiguar, por ter feito uma equipe tão inteligente, uma equipe que tinha capacidade muito grande taticamente, que quando veio um outro treinador, essa equipe soube se adaptar muito bem. E é interessante ressaltar, Ramon, que independentemente da filosofia de jogo de tal treinador, daquele treinador, existem certos conceitos que são, assim, inabaláveis. E a gente viu isso com o Chardong, comparando com o trabalho do Renatinho Potiguar. Por quê? O trabalho do Chardong mantém algumas características que a gente conheceu do Souza, de pressão no marcador, de intensidade, até mesmo de transição, porque o time do Renatinho Potiguar trocava muitos passes, mas em muitos momentos esses passes, principalmente saindo ali da defesa, eram para acelerar o jogo. Eram para a equipe sair em velocidade. Algo que a equipe faz muito bem com o Paulo César Chardong, mas de uma outra maneira, de uma transição, em jogadas de contra-ataque. A equipe manteve algumas características, continuou trocando passes desde lá de trás, mas é uma equipe que tem uma estrutura diferente, especialmente na parte defensiva. O Chardong muitas vezes prefere abaixar as linhas e esperar o adversário para poder, assim, contra-atacar. E a equipe do Renatinho Potiguar já era aquela equipe intensa. Quero a bola, vou trocar passes. Não à toa que a gente viu em muitos momentos o Souza. Eu sempre confundo 13 e Souza, porque a rivalidade maluca. Tá grande demais. E a equipe do Souza sempre tinha a posse de bola. Não à toa que a gente, em várias vezes, já falou aqui que era o Manchester City do Sertão. Exato. Então, que pegou. Pegou, viu? E também tem o Guardiola do Sertão, que é o Adriano Souza do Pombal. Exatamente. Agora tá no Cruzeiro, na base do Cruzeiro. Eu vi. Grande Adriano, abraço pra ele. Abraço pra ele. É ouvinte aqui do podcast Mais Fute. E, cara, a equipe do Souza, ela se manteve muito interessante depois da saída do Renatinho Potiguar. E sem treinamento, né, Ramon? A gente já ouviu várias vezes do treinador que a equipe não tinha tempo, maratona de jogo. E olha que o Souza não tava na Copa do Nordeste, né? Então. Pra você ver. E assim, é muito legal da gente ver, observando as duas partidas. O 13, por exemplo, a gente teve a melhor campanha do Campeonato Paraibano, indiscutivelmente. Apresentava o melhor futebol do Campeonato Paraibano. Exatamente. Até o final das últimas rodadas. E chegava como franco favorito para esse confronto, não por menos, tá? Não por menos. Ah, mas o Cruzeiro, o Souza ganhou do Cruzeiro, o Souza ganhou do Petrolina, tava bem demais na Copa do Nordeste. Sim, amigo, mas a gente, quando pega a realidade daqui do futebol paraibano, a gente via que a realidade era outra. Inclusive, alguns dias depois de ter ganho do Cruzeiro, o 13 enfrenta o Souza lá no Marizão e o 13 ganha de forma indiscutível do próprio Souza, né? Então, assim, não à toa, o time do 13 é uma equipe muito qualificada. Só que qual é o grande problema do 13 neste ano, até então? É uma equipe que não conseguiu provar a qualidade que tem quando foi testada nos jogos mais importantes. Contra a ABC na Copa do Brasil, não conseguiu fazer o resultado dentro de casa com o seu torcedor, não conseguiu fazer isso na Copa do Nordeste, contra os adversários mais complicados, como, por exemplo, CRB, como, por exemplo, a partida que teve contra o próprio Maranhão, jogo fora de casa, o América de Natal, a partida que ganhava. A partida de estreia foi contra o River, não foi? Se não me engano? River ganhou. Ele ganhou contra o River, mas teve uma outra partida, enfim. Mas foi fora de casa? Não, foi no Amigão mesmo. Acho foi que foi no Amigão. Jogo. Nossa. Que ele empata 2 jogos consecutivos no Amigão. Então, o CRB, ele tava ganhando até o CRB. Aí, no jogo contra o CRB, a zaga fez alguma besteira lá e tomou um gol. Aí, contra o América de Natal, foi a mesma coisa. Abriu o placar. Foi fora, não foi? Foi fora. Isso. Abriu o placar, tomou 2 gols em 5 minutos. E aí conseguiu empatar. E eu soube que, inclusive... E contra o Sport também. Foi, exato. Foi contra o Sport, isso. O Sport abriu o placar e depois... o placar e tomou uma virada, pronto, sinistra. Foi. E aí, pronto. Esse que é um problema do 13. O 13, nas partidas mais importantes, não conseguiu se provar, sabe? E aí, quando chega nessa partida mais importante ainda, que era contra o Souza, em busca desse bicampeonato paraibano,
a equipe fica presa nesse nó tático, não consegue sair disso. Eu vejo que o William Di Mattia optou por algumas mudanças do primeiro jogo para o segundo jogo, e essas mudanças parecem não ter tido efeito. E assim, faltou realmente o calibre, acho que para esse elenco do 13. Faltou elenco jovem também, né? Exato, faltou esse calibre, essa capacidade realmente de mentalidade de equipe campeã. Acho que faltou isso. Onde precisava ser testada, a equipe não conseguiu se provar. E aí esse para mim foi o grande problema. Mas isso não tira de forma nenhuma o mérito do campeonato que fez o 13. O 13 fez uma belíssima campanha. Essa eliminação para o Souza, né, não é uma tragédia também para o ano do 13, mas mostra que essa equipe precisa melhorar, precisa ser potencializada se o 13 quiser fazer uma grande campanha na Série D e quer buscar o acesso à Série C, que eu acredito que seja um grande objetivo. Imagina aí o 13 comemorando seus 100 anos de história em 2025, podendo estar disputando aí o Campeonato Brasileiro da Série C. Seria fantástico. Então, eu acho que dentro dessa percepção, da análise do que a gente pode fazer dessas duas partidas e analisando também as outras que o 13 já teve ao longo do ano, faltou isso, faltou calibre ao elenco do 13 para provar por que era a melhor equipe do Campeonato Paraibano. Eu vejo que a equipe do 13, ela construiu essa sequência de jogos de uma maneira muito boa, mas eu acredito que a equipe ficou presa no molde, ficou presa no estilo de jogo, ficou muito presa ao próprio elenco titular, os próprios jogadores que faziam parte dos 11 iniciais. Praticamente todo jogo era a mesma formação. E por mais que isso seja bom para entrosamento e tudo mais, é sempre bom você testar, para você entender algumas dinâmicas, para você mudar alguns cenários, mas os jogadores que atuavam eram os mesmos, basicamente. Se eu não me engano, nas últimas 5 rodadas, o ataque, por exemplo, não mudava. Era Thiaguinho, Will Viana, Xande, com Gui Campana, com Edmundo e Juninho na frente. Não mudava. Isso aí era intacto. Fora os defensores, Igor Rayan, Van, Igor, Luiz Fernando. Era um elenco ali previsível. Então, isso acaba fazendo que a equipe fique ali fácil de cair no Arapuca, que foi o que o Paulo César Chardong fez. O Chardong, eu até lembrei que tinha esquecido de dar um panorama desse no tático, que era basicamente o Souza neutralizando todas as iniciativas de ataque, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Especialmente no primeiro, porque o primeiro, o Souza conseguiu implementar uma pressão ainda maior no portador da bola, que é quem estava conduzindo ali a bola na maior parte do tempo, eram os jogadores do 13. E ali, não só porque tá jogando em casa e tudo mais, era uma pressão maior, e foi aí que surgiu os 2 gols, né? Os 2 gols vieram de contra-ataques. O segundo, na verdade, foi uma saída de bola errada. O Souza apertou a marcação e conseguiu o Diego Ceará aparecer lá em frente ao Igor Rayan e marcar o gol. E poderia ter feito o terceiro de pênalti, mas perdeu o pênalti. Então, nesse segundo jogo, o cenário se repetiu. Assim, eu vou confessar que eu não consegui assistir inteiro. Primeiro porque a transmissão tava travando demais. Eu tava assistindo pelo celular, eu me irrito quando eu assisto o jogo pelo celular, que eu gosto de ver na TV Zona. Mas pelo que eu vi, dos pontos que eu vi, principalmente da reta final, cara, o 13 não conseguia fazer nada. Não conseguia, cara. Eles não entravam na grande área, pô. E, pô, teve 2 bolas na trave do Xande. Mas foram chutes. Ali, cara, fechou o olho, chutou. Se o cara acertou, entendeu? Então, é bom ressaltar essa questão do Souza como uma equipe capaz de bater de frente contra qualquer um. Eu até tinha comentado com o Ramon no off aqui, o fato do Souza ter tido muitas dificuldades nesse campeonato, não ter conseguido a Copa do Nordeste, sendo que poderia ter conseguido, porque passou. O ABC não é uma equipe muito difícil, e o Maranhão é uma equipe que dá para você enfrentar. E o Souza teve dificuldades no Campeonato Paraibano, empatou contra o Pombal na última rodada, fez um bom resultado contra o São Paulo Cristal, mas é porque o São Paulo Cristal era o saco de pancadas, não fez um bom jogo contra o Botafogo, ficou no empate ali, não chamou muita atenção, mas conseguiu a vaga ali num suspiro final. E
E assim, a gente olhava com muito receio, não à toa que a gente deu uma ampla vantagem pro 13 no confronto. Mas o Souza, eu acho que garantiu essa vaga no seu gigantismo, na sua capacidade de ser uma equipe muito organizada e de tantos anos manter um certo tipo de sucesso, apesar de não ter conquistado nenhum título. É isso, Léo. Eu acho que a gente pode cravar dessa forma. E não dizendo aqui que foi uma surpresa, tá? O Souza tá nessa final, não é uma surpresa. Acho que muito mérito, principalmente do trabalho que é construído de anos, porque... Cara, acho que nenhum, né? Nem o Serra Branca. E assim, eu digo até mesmo, Léo, pelo que a gente conversou aqui já com a Aldeone, a gente teve a oportunidade de entrevistar o presidente do Souza. E, cara, é um trabalho que vem sendo construído há tanto tempo que uma hora ou outra isso ia acontecer, sabe? Se não vai ser esse ano novamente, mas é mais uma final que o Souza chega. Isso inevitavelmente vai chegar o momento em que esse título vai chegar, porque esse trabalho está sendo construído a partir disso. E a gente agora espera também, obviamente, da Série D, onde o Souza, num ano, caiu na fase de grupos, num outro ano não participou, mas no outro já voltou e conseguiu vaga para a primeira fase. Acho que é a segunda fase, né? Ou é a primeira fase do mata-mata, alguma coisa assim. Isso. Chegou no mata-mata, terminando ali em terceiro na fase de grupos. Depois terminou em primeiro na fase de grupos, chegou até as quartas de final. Isso aqui, cara, de conseguir... Saiu pro campeão, não foi? Saiu pra Ferroviária. Pro vice-campeão. Pro vice-campeão de São Paulo. Que aí é um desnível muito grande. E a gente pode ver, cara, uma equipe aí se transformando, principalmente... Vamos ver esse negócio de ranking de clubes, porque o Souza não só chegar próximo do Botafogo, mas passar o Campinense, passar o 13... É um valor muito considerável e é um trabalho que a gente sempre que pode idolatra, né? Exatamente. Vamos mudar de assunto? Simbora. Ai, Ramon Araújo. A gente já falou muita coisa, a gente já falou sobre os dois. Também a gente já misturou esse assunto de certa forma, que é a final do Campeonato Paraibano. Chegou a hora, Ramon Araújo. A gente vai falar da final. Depois de um campeonato todo que a gente cobriu aqui, foi em jogo, fez post, entrevistou jogador, entrevistou pessoas. Chegamos na final. Que alegria, né? Chegamos na final e graças a Deus, né? Graças a Deus, essa vai ser uma final, inclusive, que a gente vai poder acompanhar de perto, né? Assim, a gente vai ver a pessoa levantando a taça. Exato, a gente vai poder ver a equipe. Seja lá quem for. A equipe que vai ser campeã, a gente vai poder estar assistindo de pertinho ali, porque o podcast Mais Fútil vai estar presente na grande final, que vai ser aqui no Almeidão, a segunda partida entre Botafogo e Souza. Infelizmente não iremos ao Marizão, porque a Guanabara é muito complicada. A não ser que o meu querido e maravilhoso aí, presidente Aldeone, mandasse as passagens aí, né? Garantisse as ilhas. Não precisa nem da passagem, meu amigo. Só hospedagem, Léo? Só hospedagem já tá ótimo. Já. Mas um abraço aí. Aproveitar o sobrenome. Lembrando que eu não tenho nenhum parentesco com ele, tá? É apenas mera coincidência. Coincidência. Mas destacando que quem sabe futuramente estaremos lá no Marizão, claro, para acompanhar uma partida do Souza. Já assistiu o jogo lá? Ainda não tive a oportunidade. É bacana. Só passei por Souza, na verdade, não cheguei nem a botar os pés em Souza, só passei por fora. Opinião impopular. Prefiro assistir jogo no Marizão do que no Almeidão. Olha só, rapaz. Confusão, viu, Léo? Confusão, tô nem aí. Sabe por quê? Porque é perto. Você olha ali, já tá o gramado ali, velho. Almeidão tem um buraco no meio, tem um espação. Um negócio apagado. Você nem enxerga a rede direito. É porque trocaram agora, viu? Botaram outra cor. E botaram a rede nova no jogo contra o Fortaleza. Olha que sacanagem, né, velho? Só porque o Fortaleza veio jogar. Para. Mas assim, é uma final que eu vejo assim, muito em aberta. Muito em aberta. Eu acho que, putz, vou ser muito sincero. Esse primeiro jogo de sábado agora, lá no Marizão, vai definir muita coisa. Vai. Porque... Cara, o Souza dentro dos seus domínios é uma equipe extremamente difícil de ser batida, né? E em compensação... Diga-se Botafogo de passagem. Exato. Botafogo sabe muito bem disso. Ano passado levou uma pisa. Mas eu digo isso porque o Belo, para conseguir pensar em título, o Belo vai ter que fazer uma das melhores partidas, se não a melhor partida do ano, tá? Porque essa equipe do Souza, quando é para propor o jogo, para buscar o resultado... Ela tem uma capacidade de ritmo muito intenso. Coisa que se o Botafogo dormir
como o 13 dormiu no primeiro tempo, na semana passada, no caso, né, no último final de semana, se dormir, amigo, um dos tempos, esqueça, tá? O resultado pode ficar basicamente garantido por conta disso. É uma partida de 180 minutos, mas que em nenhum desses minutos que vai ter, nenhum desses 45 minutos que vão ser disputados em cada tempo, a equipe pode dormir. Então, é um jogo que vai estar muito aberto, que eu acho que essa primeira partida vai definir muita coisa. Eu acho que o Souza chega para essa primeira partida com o favoritismo de estar jogando dentro de casa, como o Botafogo vai chegar com esse favoritismo na partida de volta. Porém, vai ser um cenário diferente. Eu acho que, a depender do resultado dessa primeira partida, podemos já imaginar quem será o campeão no próximo jogo. Exatamente. E a gente viu nesse confronto de semifinal que o fato de jogar dentro, quer dizer, jogar o primeiro jogo em casa ou o segundo fora, não importa em nada. Então. Principalmente o Souza, que fez provar que o primeiro jogo é o fundamental. Tem gente que fala que o campeão sai no primeiro jogo, né? Exato. Se lembra que o Nilson do Santos... Grande Nilson. É Nilson ou Newton? É, o Nilson, o desgraçado que perdeu o gol. Exato. Ele não mesmo. Perdeu o gol na final contra o Palmeiras. É ali que você perde a classificação. Maldito, bicho. Inclusive, quando o Souza perdeu aquele pênalti, eu pensei... Fudeu. Exatamente. Eu pensei que é ali que o Souza perdeu a classificação, mas eu estava errado. Também. Eu estava errado. E, cara... Vamos pensar agora no jogo. Vamos pensar entre Botafogo e Souza. Como é que esse jogo vai se desenrolar? Na minha visão, eu imagino um jogo extremamente travado. Então. Extremamente travado. E por quê? Porque o Botafogo não é essa equipe que tem um princípio ofensivo muito forte. É uma equipe que pode até ter a bola mais no pé, que manter a posse de bola por mais tempo. Mas é uma equipe, cara, que não vai propor jogo se não quiser. Não vai. E o Souza a gente já viu nesses confrontos, principalmente contra as equipes mais fortes, equipes assim mais difíceis de se enfrentar. O Souza mostrou que prefere ficar mais defensivo. Sim. Prefere ficar com um estilo de jogo mais retraído. Inclusive, eu vi até gente criticando esse estilo de jogo do Souza nessa partida contra o 13, o que eu acho um absurdo, porque o Souza não tem que provar nada pra ninguém. Exato. O Souza já mostrou que tem muita capacidade de jogar, tocando passes, fazendo jogada ali mais bonita, mais construída, mais criativo. E, cara, o que eu imagino vai ser basicamente o que aconteceu quando o Souza veio aqui jogar no Almeidão. Sim. Na primeira fase. Vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito complicado. E aí entra, Ramon, um fator muito interessante, que é o jogador. É o aspecto técnico de algum jogador que possa fazer a diferença. E eu vejo esse fator, muito mais favorável ao Botafogo. Sim. Do que ao Souza. Eu concordo com você, principalmente como a gente já falou, assim, não vou nem falar dos que chegaram agora, porque eu acho que ainda precisam provar um pouco mais do futebol, tá? Mas assim... Mas o que eles provaram? Então, já provaram bastante, mas assim, o fato de você ter do outro lado um cara chamado Pipico, que faz o que faz, 8 partidas, 9 gols, porra, é um cara que cria inúmeras expectativas pro torcedor. Vamos pegar as últimas partidas de Botafogo, contra a Serra Branca, marcou, contra a Bahia, marcou, contra a Fortaleza, marcou. Pô, o cara tá fazendo gol em quase todos os jogos. Golaço de falta contra o Fortaleza. Não, e é isso. Aí, pô, partida contra o Nacional de Patos, o jogo tava truncado que só a Preula, quem fez o gol, Pipico de cabeça. Pô, na estreia, São Paulo Cristal, ele marcou gol, se eu não me engano, também. Enfim, acho que nem jogou, na verdade, contra o São Paulo Cristal. Acho que não. Ele não jogou, não. Mas, enfim, fez gol em basicamente todos os jogos do Botafogo que ele teve a oportunidade de estar jogando ali como titular. É um cara que, assim... ele tá crescendo cada vez mais no ano, tem jogado cada vez mais minutos, né? Às vezes não tem concluído as partidas por opção do treinador, mas é um cara que já mostrou que aguenta jogar os 90 minutos. Não, ele aguenta jogar 180. Se botar 2 jogos seguidos, ele vai continuar jogando sem parar. E tem vontade de jogar, né, Léo? Porque, por exemplo, vamos pegar a partida contra o Bahia. Vou citar o exemplo da partida contra o Bahia. Pipico marcou o gol, saiu, foi substituído pelo Bruno Mota, saiu zangado.
Porque queria estar em campo, queria marcar mais gols. Então, você vê um cara com uma mentalidade dessa e um cara que tem a qualidade que o Pipico tem, ele pode fazer uma diferença num jogo como esse. E o Varley já mostrou muita qualidade técnica desde quando chegou. O próprio Lucas Siqueira é um jogador que tem disputado nos últimos anos Série B. Então, um jogador que está acostumado com isso. Enfim, o próprio Gustavo Poffo, por mais que tenha chegado agora, não marcou gols, mas o Gustavo Poffo fez 14 partidas pelo Marílio Dias, lá no Santa Catarina. Marcílio Dias. Santa Catarina. Fez 13 gols e deu uma assistência em 14 jogos. Não é números comuns, né? Para um jogador. Enfim, o próprio Gabriel Lima chegou agora, já mostrou que tem muita qualidade, deu um passe para o gol do Bruno Leite. Enfim, eu acho que são peças que têm mostrado que podem fazer o diferencial. Contudo, do lado do Souza, nós também tivemos jogadores que já mostrou isso, né? Jogadores que mostraram a capacidade técnica também nas partidas decisivas que o Souza teve no ano. Então, eu acho que assim, se a gente olha, do lado do Botafogo tem jogadores com mais capacidade de decisão. Mas também a gente vê do outro lado uma equipe cascuda que já teve confrontos muito difíceis no ano e que já se superou mais de uma vez para chegar até onde está. Mas a pergunta, Ramon Araújo, que não quer calar. A pergunta é: diga. Você acha que vai dar Botafogo ou vai dar Souza? Então, Léo, não pode me abster não dessa. Mas tem uma justificativa bonita pra sua abstenção. Tem uma justificativa bonita, porque eu acho que final é assim, tudo pode acontecer. A minha perspectiva é essa, cara. E assim, eu vejo essas duas equipes chegando num momento bom, sabe? Eu acho que todas as duas equipes chegam num momento muito, muito bom da competição. Não vejo nenhuma das duas chegando por acaso, por exemplo. E assim, por isso eu gostaria de me abster, além do fato de que ultimamente a gente tem dado muitas bolas fora. Eu não quero dar justificativo por ficar falando. Então, Ramon, eu vou falar por você. Diga. Você está preparado pelo que eu vou dizer? Diga. Na minha humilde opinião, eu, Leonardo Abrantes, acredito que o campeão paraibano de 2024 será o Botafogo da Paraíba. Será o Botafogo da Paraíba? Será o Botafogo da Paraíba. E por quê? Eu digo o seguinte, foi um pouco do que eu já falei também. Serão jogos muito complicados, serão jogos muito apertados. Eu diria que alguns detalhes vão fazer a diferença. Assim como eu acredito que os detalhes permearam a vitória do Botafogo sobre o Serra Branca. Obviamente, o Botafogo vai ter um pouco mais de tempo, vai ter uma semana livre para trabalhar, para ter um pouco mais de calma. Obviamente, vai ter o jogo contra o CRB, que vai ser um esquema complicado. E isso aí, assim, me faz tirar muito o pezinho. Eu não tô batendo martelo assim com tanta convicção. Eu falei com ênfase porque eu tenho que sustentar o que eu vou falar. Mas é assim... O Botafogo é uma equipe que tem um pouco mais de qualidade técnica, é uma equipe que tem cenários melhores nos seus últimos anos, com decisões, com momentos assim complicados. Eu vejo o Botafogo com capacidade maior de superar as suas dificuldades e bater o adversário. Não estou desprestigiando o Souza em nada. Se o Souza ganhar, não vai ser absolutamente nenhuma surpresa. Zero surpresa. Não à toa, eu tenho uma ala dentro de mim que fala Souza, sabe? Souza. E eu, assim, fico muito dividido. Mas, assim, se eu fosse ponderar para um lado mais, eu diria Botafogo da Paraíba. Mas o Souza, cara, eu posso arrumar argumento aqui facilmente pro Souza ser campeão. Demais. O Souza é uma equipe capaz de jogar tanto com a bola quanto sem a bola. É uma equipe que consegue infernizar a vida do ataque adversário com a pressão na marcação, com uma defesa muito bem estruturada que o Chardong conseguiu ajeitar. Uma equipe com capacidade muito forte de acelerar, jogadores que podem fazer a diferença, como o Diego Ceará, um próprio Alexandre Aruá no meio-campo, conduzindo a partida. É uma equipe que tem capacidade muito forte para ser campeão, mas eu dou um pouco de vantagem ao Botafogo. Mas assim,
como a gente fez em porcentagem no último programa, 51-49. E obviamente que depois do primeiro jogo a gente vai ter muito mais definições. Exatamente, assim, eu não vou... Eu vou acompanho, assim, a minha ideia, vou acompanhar você, tá? Você é Botafogo? Eu vou acompanhar você porque eu também acredito, eu partilho desse mesmo princípio que você. A gente pensa igual, então porque a gente faz um programa junto. Não, mas assim, só pra fazer um adendo, tá? Diga. Eu acho que, só desenhando as possibilidades, se o Souza faz o resultado na primeira partida, o Souza é campeão, tá? Se o Souza consegue fazer o resultado dentro de casa contra o Botafogo na primeira partida... Não, concordo. Eu acho que o Souza é campeão. Se fizer, por exemplo, uma vitória, mais simples que seja... mais simples possível. Eu acho que o Souza consegue segurar a barra aqui no Almeidão, não vou mentir. Na minha opinião, sabe o que pode acontecer? Que é muito fácil acontecer? 2 empates e pênalti. Então... Eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria nisso. Então, até mesmo no caso de pênalti, por exemplo, eu acho que o Botafogo ainda leva vantagem... Porque já enfrentou duas situações como essa no ano. Eu também acho. Eu acho que é por isso, assim. E não é nem porque um é melhor que o outro, é só por conta disso. Exato. Experiência. Teve a experiência já no ano. Lidou com esse fator já no ano. Mas é porque, assim, eu acredito tanto nesse tipo do Souza, que eu acredito realmente que para uma equipe conseguir reverter um placar contra o Souza, é assim, dentro do futebol paraibano hoje é muito difícil. Exatamente. Então o Botafogo tem que, se ele quiser ganhar, ele tem que conquistar esse placar no primeiro jogo, seja com empate, seja com uma vitória. Exato. Se perder, esquece, até eu partilho disso. Então. E eu acho que quem vai gostar desse nosso leve tendenciamento ao Botafogo é o nosso amigo Biel Soares. Sim, grande Biel Soares comenta sempre lá no YouTube, fazendo as críticas e também fazendo os elogios também. E quando é pra elogiar, ele elogia. Quando é pra criticar, ele Quero ver o seu elogio aqui. Chegou pra mim e fez assim: rapaz, eu achei um absurdo aquele seu palpite, você dizer que é 51% Botafogo e 49% Serra Branca. O Botafogo vai ganhar as duas partidas. Eu falei, rapaz, tenha calma. Pelo menos nessa a gente acertou. Não, a gente foi perfeito. A gente foi perfeito. Foi um jogo maravilhoso, assim, bem truncado. Foi nas últimas ali que o Botafogo conseguiu a classificação. Agora, realmente, 13 Souza. Esqueça. Vamos terminar esse programa maravilhoso? Vamos embora, Léo. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui que acompanhou o podcast Mais Fute, mais uma edição 38, Ramon Araújo. 38. Estamos chegando e, curiosamente, quando a gente terminar o Paraibano, vai ser a 40. Vai ser a 40ª do podcast Mais Fute. Nossa, eu adoro... 40 dias. Eu adoro essa idade, quer dizer, 40. É? 40. Os quarentão, né? Exatamente, as quarentonas. Não, os Pera 40. aí. Exagerei. Tô brincando. Perdeu a linha. Tô brincando. Humor que a gente conhece. Alegria. Queria mandar um abraço pros nossos amigos aí. Matheus Sanches, amigo aí da galera da diretoria, Iago, Tainan, Pedro Rosa, todo mundo. Grande Biel Soares também, que Biel Soares, nosso amigo aí também. E você aí que acompanhou o podcast Mais Fute, um abraço pra você. Queria agradecer a sua presença. E, meu amigo, eu quero uma palavra. A palavra da semana. Qual será a palavra da semana? Eu estou gostando muito desse negócio da palavra da semana, Léo. Maravilhoso. Maravilhoso. Quem comenta essa palavra aqui é maravilhoso. A palavra vai ser caneco. Caneco. Então, se você ouviu até aí, o significado do caneco. Você ouviu até aqui, comente caneco, que a gente vai falar o seu nome no próximo episódio. Pode ser até caneco paraibano, se quiser. Caneco paraibano. Não, caneco da onde você é. É, perfeito. Mas você bota caneco e da onde você é. Se você é, por exemplo, do Paraná, como... Não, meu amigo Tainan Guilherme, ele é catarinense. Olha aí. Então, coloque caneco catarinense. Perfeito. Então, coloque aí você também, tá certo? Um abraço, até o próximo programa. Lembrando, no próximo programa, voltamos à normalidade ali, terça ou quarta. Com fé em Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu.